Professora Lúcia, quando quiser, pode vamos retomar. Obrigada. Professora, acho que está no mudo. Desculpe. Pronto. Bom, gente, vamos lá, reta final. Eu fui dando uma lida nas perguntas, mas são muitas, eu não consegui nem ler todas. Então, a gente vê, eu respondo rapidinho algumas para também não interferir muito, e qualquer coisa a gente passa no final por todas. Então, aqui são os regimes diferenciados, tá, gente? Os principais para EBS e CBS e os dois só de CBS. Coisas muito pontuais. Além dos diferenciados, a gente tem os específicos, tá? E aí é um mundo à parte. São 9 regimes específicos: combustíveis, serviços financeiros, planos de saúde, concursos prognósticos, bens imóveis, cooperativas, vários restaurantes, hotelaria, parque de diversão, transporte coletivo de passageiro e agência de turismo, as SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol, e as missões diplomáticas, repartições consulares e operações alcançadas por tratados internacionais. Gente, cada regime tem sua regra. Se você pega, por exemplo, os serviços financeiros, planos de saúde, é um mundo à parte. Eles têm um tributo diferente. O IBS e o CBS deles são diferentes, as bases são diferentes, a maneira de apurar é diferente, as obrigações acessórias são diferentes, é tudo completamente diferente. Então, não dá para a gente entrar em cada um, tá? Mas a gente tem algumas regrinhas gerais, poucas, para como esses regimes específicos vão se inserir ali na cadeia da não cumulatividade. A primeira regra é que você não vai poder, você titular do regime específico, você não pode apropriar crédito sobre valores que forem deduzidos da base, né, ou fazer qualquer dedução em duplicidade. Então, por exemplo, os planos de saúde, eles não têm regras de creditamento, eles têm regras de exclusão de base. Então, despesas que eles incorrem lá, por exemplo, o seu plano de saúde paga a conta do hospital depois que você foi internado. Ele vai deduzir a base dele. É diferente, tá? Então, ele não vai poder tomar crédito em cima daquilo que ele deduziu de base. Você não pode fazer 2 vezes, tá? Então, essa é uma regra geral para todo mundo que tenha dedução de base dentro dos regimes específicos. E para os regimes específicos de serviços financeiros, planos de saúde, concurso de prognósticos e imóveis, eles vão ter direito à apropriação de crédito sobre suas aquisições, a não ser que viole a regra anterior, obviamente, que haja alguma vedação específica. Então, embora eles estejam num regime específico, que tem apuração própria, às vezes nem entra nessa sistemática da não cumulatividade, eles vão ter crédito sobre aquisições, tá? Então, essas são as 2 únicas regras gerais de não cumulatividade. Para os 9 regimes específicos, é impossível a gente passar por eles. Serviço financeiro, plano de saúde, combustíveis, cada um dá uma aula inteira. Então, aqui o que dá para dizer é, se você estiver dentro deles, tem que estudar aqueles dispositivos e olhar sempre como isso vai se inserir pensando na regra geral da não cumulatividade. Porque toda vez que ela for situada, vai estar previsto de maneira expressa. Isso aqui não dá crédito, isso aqui não apura, isso aqui não sai destacado. Então, você vai conseguir casar a regra geral que a gente tratou aqui desde o começo com o que aquele regime específico prevê. Tá? Então, você vai sempre fazer o casamento de uma coisa com a outra. Mas o que são os regimes específicos? Qual é a diferença deles dos diferenciados? Os diferenciados, eles estão todos no regime geral e eles têm uma alíquota diferenciada. Eles têm uma isenção. Ou eles dão um crédito presumido por conta daquela situação de estarem fora da cadeia. O regime específico é outro tributo. Pensa assim, aqui é outra história, é outra realidade. Eles têm outro regime, é como se tivesse uma lei complementar só para eles, cada um com a sua. Tá? Então, é outro regime, outro IBS e CBS para esse pessoal. E o último, a gente tem os regimes favorecidos, que aí, eu entendo que o simples não deixa de ser, mas a gente já tratou dele lá no começo da aula. E eu tenho Zona Franca e as áreas de livre comércio. Também um mundo à parte, né? Zona Franca e livre comércio, quem lida com isso sabe que é um mundo à parte, e dentro da reforma foi efetivamente um mundo à parte, né? Porque desde o início, qual era a coisa? A reforma tributária vai acabar com a Zona Franca.
Então, houve uma grande briga para que isso não acontecesse, tanto que a gente tem aí a extinção do IPI quase, né? Porque a gente ainda tem IPI nos produtos que tem lá produção na Zona Franca. Então, veja, a Zona Franca criou todo um capítulo à parte na reforma tributária para que ela pudesse ter sentido. Eu também não vou entrar no detalhe, porque são milhares de operações, Zona Franca com Zona Franca, importação, Zona Franca vendendo para fora, você vendendo para a Zona Franca, você tem 1000 possibilidades. Mas, do ponto de vista da não cumulatividade, qual foi a solução padrão adotada? Toda vez que o benefício da Zona Franca, que é aquela alíquota zero, decorrente da Zona Franca, fosse criar um desequilíbrio na cadeia, uma desvantagem competitiva para a empresa da Zona Franca, a lei dá um crédito presumido. Então, aqui eu acho que dá para traçar uma regrinha geral, né? Então, toda vez que, poxa, eu estou comprando uma coisa que está com a alíquota zero porque é Zona Franca, não vai me dar crédito, a lei te dá um crédito presumido. Então, mesma recomendação dos regimes específicos. Quem lida com Zona Franca tem que ler e estudar os dispositivos de Zona Franca e de área de livre comércio, mas aqui eu consigo pelo menos traçar um regime geral da não cumulatividade. A técnica que foi usada para que as alíquotas, as hipóteses de alíquota zero da Zona Franca não criem uma desvantagem competitiva para aqueles produtos, para aquelas empresas nas cadeias, né, integralmente consideradas, foi a técnica do crédito presumido. Tá? Então, se eu tenho uma saída que é zerada por alíquota zero, lembra, a quem tem alíquota zero vai manter todos os créditos, então já está tudo bem, e quem está adquirindo aquele produto com alíquota zero não vai ficar prejudicado, porque vai ter o crédito presumido. Então, essa foi a técnica usada ali, a regra geral que eu posso estabelecer, que foi usada para resolver a possível distorção que os benefícios mantidos, né, para a Zona Franca e áreas de livre comércio poderiam gerar. Tá? Então, essa é a regrinha geral. Mas leiam lá os dispositivos 480 e pouco, 470 e tanto lá da lei complementar, que aí ele vai tratar de todas as hipóteses especificamente, mas para não cumulatividade é mais ou menos essa regra. Então, tem relação com Zona Franca, provavelmente você tem um crédito presumido para você apropriar ali. Tá? Acho que essa é a perspectiva. Então, eram essas as considerações finais. Larissa, passa por algumas perguntas, passo a palavra para a Fernanda, senão vai ficar tarde para ela. O que vocês preferem? Professora Fernanda, acho que a gente pode passar por algumas perguntas, né? Que tem bastante pergunta aqui no chat. Professora Lúcia, do Eduardo Fará. Ele questiona, né? Não dão direito a créditos de bens de uso e consumo pessoal, certo? Bens que seja consumidor final, é permitido crédito, correto? Material de escritório, papelaria, produtos de limpeza vão ter crédito normal. Esses vão dar crédito. A ideia agora não é mais você se olhar como consumidor final ou não. É você entender se aquilo participa do seu processo produtivo, participa da sua atividade operacional ou não. Tá? Então, as definições lá de uso e consumo, elas são muito mais relacionadas à coisa de ser quase, não é isso, tá, gente? Mas quase uma despesa que você faz porque quer, que não está inserida ali no seu processo, que está fora, que é realmente uma despesa, mas não é o ponto de você não precisa revender a mercadoria, tá? Não é essa a ideia. A pergunta do Matheus Zomer já respondeu, né? Que era a questão dos fornecedores simples, a professora já respondeu. A Elaine Crespo pergunta aqui: o contribuinte possui direito ao crédito pode ser questionado pelo fisco caso se acredite mesmo sem o pagamento ao fornecedor tenha sido realizado, sem que o pagamento tenha sido realizado? De que forma ele pode ser penalizado? Vamos lá, o pagamento, ele pagar pro fornecedor, eu acho que aqui não é o critério. O critério é se o tributo pós-split payment, tá, gente? Vamos lá, com o regime já pleno, tudo lindo funcionando. O critério é se o seu fornecedor pagou o tributo ou não. Não, se você pagou o seu fornecedor. É claro que com split, o tributo vai ser pago quando você pagar o seu fornecedor, né? Ou ele vai antecipar ali aquele pagamento se você tiver inadimplente com ele. Então, o seu crédito vai entrar, independente da sua quitação. O critério aqui é outro. É importante a gente ter em mente que o IBS e CBS, hoje a gente discute, estou em regime de caixa, estou em regime de competência.
BSBS não é mais essa a realidade. Agora a gente está olhando para a operação. Então, aconteceu a operação e eu tive ou caixa ou competência, o que vier primeiro. O que acontecer primeiro. Basicamente, qual é o seu regime, caixa ou competência? O que vier primeiro. O que vier primeiro determina o dever de pagar o tributo. E aí a tua obrigação civil com o seu fornecedor é outro problema. Tá? Inclusive, a gente tem esse problema muito sério do descasamento de caixa para aquelas empresas que têm recorrência de inadimplência. Né? Eles vão ter que pagar o tributo deles e eles não vão receber. E o cliente deles ainda vai tomar o crédito. A gente tem uma pergunta mais para frente de venda para o varejo que tem um prazo de pagamento elástico, e aí eu consigo responder na minha parte, tá? Legal. Eu tenho um cliente que eu estava tratando hoje, que é a área de saúde. Quem lida com plano de saúde, os planos de saúde levam no mínimo 6 meses para quitar uma despesa. No mínimo. E eu estou falando, por exemplo, nesse caso desse meu cliente, ele é fornecedor de bem. A nota fiscal dele sai junto com a mercadoria. E ele leva, quando é muito rápido, 6 meses para receber. Ele tem caso de receber com um ano e pouco do plano. Então, é um cara que vai ter um descasamento de caixa muito preocupante. Né? Enfim. Vamos lá. Eu posso até ir lendo aqui, Larissa, que eu já estou passando. Estou com as perguntas aqui. Entendo que essa regra acaba tornando a vida do fornecedor de empresas varejistas mais difícil, já que recebe com prazo dilatado. Então essa Fernanda vai tratar. Vou pular. Elaine Crespo. Exatamente, esse entendimento pode impactar diretamente na redação dos contratos, exigindo novas cláusulas que obriguem o pagamento tempestivo ao fornecedor com condição para resguardar o direito ao crédito. Sem dúvida, gente, rever contrato é importante com a reforma tributária, tá? Tentar amarrar, tentar entender como você vai fazer se blindar melhor, né, de possíveis inadimplências, reprecificar, né, como os seus contratos que já estão vigentes, o que você vai fazer com eles, os contratos que você está assinando agora, que são de longo prazo, você já tem que pensar, hoje você tem tributos embutidos no seu preço, você vai ter tributos por fora, isso está previsto nos contratos. Então, tem uma aula aí de contratos de longo prazo, tem outras, mas tem que repensar os contratos. Todo mundo tem que repensar contrato. No mínimo, uma cláusulazinha de que vai ter tributo calculado por fora em cima daquele preço, você já tem que colocar. É o menor das suas ações. Simples nacional, não haverá destaque do valor crédito na nota fiscal, eu entendo que vai ter, pelo menos até onde eu estou acompanhando, sim. Então, a ideia é que sim. Aí o Emerson já respondi na hora. Créditos de PIS/COFINS e IPI que não forem aproveitados nesse ano poderão ser compensados, ou de outra forma, sim, tem as previsões que você vai poder compensar com o CBS, ou você vai poder pedir ressarcimento, enfim, dos créditos que você não conseguir dar vazão esse ano. Todo mundo está tentando dar vazão, para não ter as travas, os limites e as dificuldades do que vem depois. Tá, mas, em tese, você não vai morrer com esses créditos na mão, não. Operações com Zona Franca, tratei agora no final. Para fim de manutenção do crédito, a diferença quando vai complementar fala alíquota zero, redução em 100%. Redução de 100% resulta em alíquota zero. Tá? Então, a redução de 60% resulta em alíquota de 40%, a redução de 100% resulta em alíquota zero. Você consegue simplificar alguma situação de crédito presumido? Falei várias agora depois, acho que essa pergunta veio antes. Tem um monte. Então, basicamente, as de crédito presumido são Zona Franca, Livre Comércio e as operações com não contribuintes. E aí vai ter algumas nos regimes específicos também. Doutora Elaine que eu conheço, é você, Elaine? Elaine Cândido, eu te conheço. Boa noite. Se a empresa está no regime geral, mas, por exemplo, entre seus clientes fornece para órgão público, que é imune, deve ocorrer estorno de crédito proporcional a esse fornecimento, mas a sua saída para o órgão público não é imune. Você vai pagar. Quem é imune é o órgão, não é você. Então, você vai pagar do mesmo jeito, sua vida é normal. A diferença que você tem aqui é que você tem a possibilidade de só pagar o tributo quando você receber. Aquela regra que já existe hoje para contratação com órgão público para imposto de renda. Você tem para IBS, CBS, que é um regime de caixa. Aí, já considerando a famosa e habitual inadimplência dos nossos entes públicos. Então, vida normal, mas aí sim regime de caixa. Tá? Esse ressarcimento é que será devolvido em 3 dias, acho que 3 dias não, mas 60, tem 180,
tem uma regra para 30, tem uma de 60, que eu acho que é a do maior dos casos, tem uma de até 180. Então, é rápido, mas não tão rápido. Uma operação com alíquota zero, o fornecedor for também imune, por exemplo, entidade de saúde, qual prevalece? É possível que uma entidade imune aproprie crédito, operação que é alcançada pela alíquota zero, a imunidade prevalece. A imunidade prevalece. Se você é imune, você nem tem que falar de alíquota, porque você não tem incidência, você não tem nada. Tá? Você é imune, você não é nem contribuinte. Se você não é nem contribuinte, você não olha para a alíquota. Tá? Como fica o direito ao crédito quando o fornecedor não realizar o pagamento no vencimento e posteriormente fizer o pagamento no âmbito de uma execução fiscal? Ótima pergunta. Eu entendo que assim que entrar o pagamento, você tem que ter direito ao crédito. Mas não sei, não está tratado na lei complementar nesse limite do quando chega num pagamento lá em execução fiscal, não. Até porque aqui a gente está fora do sistema já, né? Uma ótima pergunta, eu não sei essa resposta. Hoje, quando a gente olha para as discussões de ICMS, por exemplo, ICMS importação, se eu pago, quando a gente tinha discussão, né? A gente não vai ter mais isso. Se é devido para São Paulo, se é para Santa Catarina, Essa não. essa discussão acaba. A gente tem, mas eu estou dentro de casa, é o mesmo contribuinte. Importou por Santa Catarina, mas na verdade o Sim. real importador era de São Paulo. Se ele pagar esse auto de infração para São Paulo, ele tem sim o direito a crédito. Aqui a gente vai entrar numa discussão de 166. Eu paguei para o meu fornecedor o tributo para ele, porque aí sim eu vou ter direito ao crédito. Pois é. E Fernanda, pagando o alto. E se for pago lá na execução fiscal também, a gente chega nessa mesma resultado? Porque meu ponto é que, Entendo que sim. lá na execução, eu fico na dúvida de como isso vai gerar em sistema, sabe? Já é um pagamento feito no âmbito da procuradoria, né? Sem dúvida, mas aí a gente entra naquelas outras discussões. Como é que eu vou discutir um tributo, o IVA, por exemplo, que se aplica 166, né? E aí, o que eu tenho visto do sistema é o que a gente já tem hoje no âmbito do ISS. Então, quando eu entro na nota fiscal, Eu tenho que preencher isso, eu tenho que eu consigo ticar lá que está assinar credibilidade e suspensa. escanear e te Sim. mandar de Se eu volta. estiver depositando, se eu estiver discutindo. Então, eu acho que a gente vai ter mecanismos no sistema, né? Para isso, Tem de que ter. alguma forma. Conceitualmente, a minha resposta é sim, você vai ter direito a esse crédito. Agora, como isso vai girar e como vai funcionar, é o que a gente ainda não sabe, né? A gente não chegou nesse... Como a Fernanda está falando, o ideal é que a gente chegue via sistema. Vamos ver. Né? Cliente que compra mercadorias usadas de colecionador, que emite nota fiscal da entrada, compra contra o fornecedor. Nesse caso, ele teria como aproveitar... É o crédito presumido lá que a gente tratou, né? Aí, o produtor rural pequeno não emitirá nota. Não, eu nunca usei isso, eu nem sei Não, como ele está que é. fora. Eu Ele vou tem aquele fazer isso, CNPJ eu alfanumérico, exatamente. O produtor rural pequeno, imprimir, ele tem assinar todo e o regime escanear. próprio ali, mas você vai registrar essa aquisição e crédito presumido também. Tá. Ai, gente, esse fornecimento não oneroso, né, dos imóveis da holding, tá todo mundo preocupado com isso. Todo dia alguém vem falar disso com o cliente e tal. Eu acho complicado você não ter crédito e você ter débito e isso parar de pé. Tá? Hoje tem gente alegando isso. Você não tem crédito na aquisição, mas você pode ser tributado pelo fornecimento não oneroso, num comodato, com base arbitrada, estão falando de tudo. Eu acho absolutamente discutível. Eu acho que se você tem saída tributada, você tem que ter possibilidade de uma entrada acreditada. Porque senão a gente está ferindo a não cumulatividade de alguma forma. Na veia. E aí, o que a gente tem aqui que eu ouvi e eu achei interessante, a Melina falando numa outra palestra, ela fala, gente, use consumo que está lá vedado, você tem que pensar assim, se a pessoa física estivesse adquirindo, eu não posso usar a pessoa jurídica para adquirir o bem. Então tem a questão do veículo que está lá, tem a questão do imóvel que está lá. O que a legislação, de alguma forma, tentou ali no artigo de uso e consumo foi, eu não posso ter a diferenciação que eu tenho hoje, eu vou comprar um carro, é CNPJ ou PF, e quem vai usar é a pessoa física. Foi essa a intenção da lei. Saiu isso, a gente vai discutir, mas a intenção da norma foi, eu não posso utilizar uma pessoa jurídica
para adquirir um bem de uso pessoal, que a gente sabe que a gente Isso. faz. E com a tributação de dividendos vai se fazer muito mais, Exato. né? Então, é isso, gente. Acho que passei muito rápido por tudo. Extrapolei meu horário, Fernanda, desculpa, mas vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. E qualquer dúvida também, meu e-mail tá aí, o pessoal da PET tem todo o contato, tá? E o material fica também com vocês. Vou ficar aqui assistindo agora. Pode ficar à vontade para dar pitaco, tá? Pode deixar. Lúcia, vamos lá. Será que eu estou no modo apresentação? Deveria estar, né? Será que eu vou ter que chamar os universitários? Ah, agora entrou. Ainda. Mas Mas a tá gente vendo está só outra vendo tela. a sua outra tela. Você deve estar com duas telas. Ah, não. Qual tela vocês estão vendo? A Porque gente está vendo aquela que aparece para você, sabe? Que você mexe com a apresentação. Essa. Espera aí que eu vou trocar aqui de Isso, lugar. a gente está. Não tá legal isso aqui. Espera aí que eu vou chamar os universitários, tá? Um minutinho. Isso é com duas telas. Eu participei de um evento esses dias que todo mundo que estava com duas telas teve esse problema. Aí eu falei, gente, eu não sei nem lidar com duas telas, que dirá com esse efeito colateral. Ana, por que quando eu compartilho, tá aparecendo? Quer ver? Vamos lá. Compartilhar. Aí é essa TV aqui. Tela 2 que você está na apresentação. No compartilhamento é só escolher a tela. Agora coloca modo apresentação no PowerPoint. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Mais uma vez. Eu vou tratar um pouquinho dos temas mais práticos aqui da não cumulatividade, e aí a gente tem algumas questões que a gente vê que o split e o recolhimento pelo adquirente talvez impeçam essa não cumulatividade plena de uma outra forma. Então, eu vou retomar alguns conceitos aqui que a Lúcia trouxe só para a gente depois ir para a apuração do IBS e da CBS. O primeiro que eu chamo a atenção, que eu acho que inclusive foi ao início da apresentação dela, é o 47. O que é importante a gente destacar aqui do 47? Que ele fala, o contribuinte sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos quando ocorrer a extinção por qualquer das modalidades previstas no 27 dos débitos relativos às operações. O 27, ele está falando do débito, mas aqui do débito em que sentido? Ele está falando do débito destacado no documento fiscal. Ele não está falando do débito apurado, aquele que a gente vai ter lá no final da apuração. Então, aqui a gente já tem uma questão, porque eu vou adotar como exemplo aqui 28% de alíquota, que seria a soma de 12 mais 16, para a gente seguir nesse exemplo. Então, eu estou falando aqui no 47 dos 28 que estarão destacados no documento fiscal. Então, eu vou estar 100 de operação mais 28, o valor total da nota, a gente está falando de 128. O 47 fala da extinção deste débito de 28. Este débito de 28, ele não leva em consideração a não cumulatividade. Ele está falando exclusivamente do destaque na nota. Esquece meus créditos. E ele traz um novo cenário. Por quê? Se para eu poder tomar o crédito ele tem que estar extinto, eu passo a falar de crédito financeiro. Então, a Lúcia colocou aqui, olha, o IPI, a gente tinha aquela discussão do crédito físico que entra em contato com o bem, o óleo que entra na máquina para fazer aquele corte específico. Para fins de CBS e IBS, eu não falo mais nisso. Eu passo a falar em crédito financeiro. É o crédito pago, tá? E o que ele vem e fala? Olha, eu tenho as modalidades do 27 de extinção desse crédito, a gente vai passar por elas. E o 48 fala, olha, você não precisa extinguir o débito se o split payment ou o recolhimento pelo adquirente não estiver em vigor. Ou seja, aqui a gente vê que a gente tem uma inversão um pouco aqui da não cumulatividade. Por quê? O crédito é inerente ao IBS e à CBS.
Tá? E à medida em que eu só vou para o crédito escritural, se esses dois sistemas não estiverem funcionando, Do sim, qual eu é que eu tenho tenho que um assinar? Porque problema tem de vários aqui, mas é acumulatividade. que estão tudo com o A teu Lúcia nome. colocou Acho que aqui os que estão aqui com o teu nome não que tem que assinar, né? existe Porque está uma questão que o tudo split payments, porque preenchido com a o teu reforma nome tributária aqui. está toda baseada no split payments, de que isso viria a partir de outubro de 2027. Eu estava vendo uma palestra do Adriano Subirá, que é ex-Receita, que participou bastante com o pessoal da Receita na formatação do split, e ele falou, olha, 2027 vai acabar sendo um teste para a gente. A gente vai ter uma implementação facultativa no B2B, depois a gente vai ter uma Ah, então eu tenho implementação que. Ai, eu tenho que obrigatória no responder, B2B, para só preencher depois chegar no tudo, mas se B2C. está tudo com o teu E nome. aí, Como que eu qual tiro que teu nome é daqui? a saída? É usar o tal do recolhimento pelo adquirente, que eles estão investindo muito no RAD, né? Recolhimento pelo adquirente, que é a sigla que tá hoje todo mundo falando. Que quando a gente pensou lá atrás na reforma tributária no recolhimento pelo adquirente, se falava que, esse aqui não existe, porque esse aqui é pagamento em dinheiro a gente sabe que é coisa errada. Quem paga em dinheiro? E aparentemente, pela sensibilidade e da palestra do pessoal técnico que está montando, do Serpo, Rony, o que está sendo fortemente implementado, porque a gente não vai conseguir fazer o split payment, vai ser o recolhimento pelo adquirente. Tá? Por quê? É o critério que está na lei complementar. E aí eu vou passar para um slide, depois eu volto para esse. E eu vou disponibilizar esse material porque eu fiz alguns ajustes ao longo do meu estudo, tá, gente? Então, eu vou disponibilizar uma nova versão. Não tem nenhum erro, é só um ajuste fino no material que eu disponibilizei. E que cada vez que você lê, você fala, peraí que isso aqui dá para melhorar. O que a gente tinha de previsão na Constituição? Que eu não poderia condicionar o crédito ao pagamento, exceto quando o adquirente fizesse o pagamento ou quando houvesse o split payment. A gente tem uma inversão quando a gente fala na lei complementar. A lei complementar coloca como condicionamento, condição do crédito sempre a extinção do débito. Para eu tomar o crédito, ele precisa estar pago. Tá? Isso está no 48 que eu trouxe aqui para vocês. Então, o que acontece? Ele fala, olha, eu tenho um crédito financeiro, se está pago, você pode tomar crédito. Eu só vou para o crédito escritural e, portanto, não pago se eu tiver o split payment não tiver implementado e se não tiver recolhimento pelo adquirente. Tá? Então, isso impacta demais na nossa apuração. Só que é uma tela do sistema operacional, eu não sei qual familiaridade que vocês têm, que foi disponibilizada, que é uma tela onde a gente vai ter, que é onde eles estão trabalhando hoje, referente ao recolhimento pelo adquirente. Então, o que eles vão conseguir demonstrar nesse sistema hoje? É que eu tenho por exemplo, uma nota fiscal com 250 de tributo destacado, e ele já foi pago e já foi apropriado. O que vai no meu segundo exemplo eu tenho um destaque de 150, ele foi apropriado 100 e eu ainda tenho a apropriar 50. Qual que é o problema daqui? O problema não. Aqui eu vou poder fazer o recolhimento pelo adquirente. O que o adquirente vai olhar? Olha, essa nota fiscal já foi recolhido 100. Como é que foi recolhido esse 100? Muito provavelmente por eventual crédito que o fornecedor tem. E ele vai gerar se ele quer tomar o crédito de 150, ele pode gerar o DARF de 50 e ele mesmo recolher. Tá? Se ele não quiser tomar, ele pode pagar, ele pode tomar o crédito só de 100. E no último exemplo, eu tenho um destaque de 200 e não tem nada apropriado porque não foi pago. E o adquirente poderá fazer, às vezes, e recolher esses R$ 200 para poder pagar, para poder creditar esse tributo. O meu ponto aqui é, o que a gente vai ver aqui, e aí a gente tem um problema também já adiantado pela Lúcia, que é a questão o cliente, se ele tiver interesse, se ele precisar de crédito, ele pode muito bem pagar o tributo e ficar lá nos 60, 90 dias que o varejista impõe para me pagar. Né?
sigo, por isso que a gente precisa ajustar contrato. Porque a gente está falando de um cenário no final do dia de 15% de Selic. Então a gente está falando mais ou menos aí de 1,20 ao mês. Então assim, eu desembolsei 28 para pagar o tributo do meu cliente que ele já tem direito a crédito, né? E ele só vai me pagar dali 90 dias. Então a gente está falando de uma Selic de 15% ao ano, talvez a gente precise, talvez não, a gente precisa ajustar o contrato. Seja para dizer isso, que o tributo é por fora, seja para prever alguma cláusula de punição para esse pagamento. Quanto mais estendido, a gente vai precisar ajustar esse preço, esse pagamento, tá bom? Isso aqui eu já passei para vocês. O que a gente. Aqui eu estou falando de novo no 27, vocês vão entender porque eu vou pegar no pé do 27. Quando eu falo do 27, ele está falando sempre no artigo 27 da Lei Complementar. Ele está sempre falando do quê? Ele sempre fala de extinção do débito. De novo, do que a gente está falando aqui? Daquele destacado na nota fiscal. Eu não estou falando daquele apurado com os créditos. Então, ele arrola a compensação com os créditos. Em segundo lugar, ele arrola o pagamento pelo sujeito passivo. Ele fala o recolhimento na liquidação financeira, que a gente está no split payment, e o recolhimento pelo adquirente. E também tem a última hipótese, que é a hipótese em que há atribuição de responsabilidade a um terceiro pelo pagamento da CBS e do IBS. E aqui a gente está falando de quem? A gente está falando, por exemplo, do marketplace. A plataforma ela vai ser obrigada pelo recolhimento das transações havidas no seu ambiente, tá? Inclusive, eles estabelecem uma obrigatoriedade para plataformas estrangeiras terem inscrição no Brasil, se for uma plataforma de fora do país. O 27, ele não tem benefício de ordem. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro tem que ser a compensação, depois tem que ser o pagamento pelo sujeito passivo, depois nessa ordem. Não. Qualquer uma dessas formas você extingue o débito tributário. O débito tributário destacado na nota que gera o direito ao crédito ao adquirente, tá? Essas formas de extinção desse débito tributário, ela tem algumas características. Quando eu estou falando da compensação, é a nossa apuração do nosso dia a dia aqui, dos nossos impostinhos. Eu falo que quem trabalha com indiretos chegou a nossa vez de brilhar, né? Porque a gente sempre foi, né? Os humilhados serão exaltados. Então é a operação do dia a dia. É o ICMS, gente. Vai lá, crédito, débito, compensou, essa apuração é mensal. O pagamento direto pelo contribuinte, e aí eu estou falando contribuinte e o fornecedor, também ele vai estar na apuração mensal. O split payment e o pagamento pelo adquirente, eles são formas de extinção do crédito tributário que vão operação a operação. Então, eles vão ter uma chave de pagamento, vão ter um documento fiscal com uma chave de pagamento vinculado, então, e que vai proporcionar que o adquirente identifique que aquele tributo foi pago, ou que ele pagou, ou que o split payment de alguma forma pagou, para ele poder tomar o crédito. Tá? A quinta forma é aquela forma que eu tinha falado para vocês, que basicamente a gente sempre cita como exemplo as plataformas de marketplace que vão fazer o recolhimento, e aí também, de novo, o que a gente está aguardando no regulamento, a gente não sabe se será nota a nota ou se terá uma apuração específica. Como é que a gente vai apurar o crédito? Lembra, sempre eu só tenho direito ao crédito se ele tiver extinto, crédito financeiro. A apuração de um e de outro, de IBS e de CBS, são segregadas, então elas não se misturam. Documento fiscal idôneo, ele se torna muito importante e assim, para ICMS, IPI, ICMS ele sempre foi muito importante. Então a gente tem um nível de informação na nota fiscal que quando as secretarias de Fazenda apresentaram para a Receita Federal, que a Receita Federal nunca se preocupou com nota fiscal, porque quando a gente vê fiscalização de IPI é muito mais de pedido de ressarcimento, ela é muito mais de NCM,
Então, são fiscalizações que não se atentam à nota fiscal. A nota fiscal estadual, ela tem um nível de detalhe que hoje ela permite que você, se você tiver código JETIN, você rastreia do fornecedor até o consumidor final o preço daquela mercadoria, que é onde hoje eu consigo fixar uma margem de valor agregado das mercadorias sujeitas à substituição tributária, né? Então, ela sai do fornecedor, do fabricante, a 100, chega no consumidor final a 150, eu sei que o MVA daquela operação, ele é 50%. Como é que a Secretaria da Fazenda divulga o MVA? Com base nessa rastreabilidade que ela tem. Hoje existe no regime da substituição tributária a possibilidade de você questionar essa margem de valor agregado. É quase impossível, porque ela tem a rastreabilidade disso. Aquele número ele é muito fidedigno. Vai ter uma variação? Vai ter uma variação. Mas ele sabe disso. Importante, não faz sentido no regime da reforma tributária o regime de substituição tributária. Especialmente quando a gente fala de split payment e recolhimento pelo adquirente, crédito financeiro. Não faz sentido, porque a substituição tributária ela é um regime que nasceu, né, lá atrás, de produtos que tinham uma grande capilaridade. Então, a gente está falando de bebida, então sai do fabricante, chega em quantos botecos do Brasil afora. A gente está falando de cigarro. Ela nasce para esses produtos, aquela foi desvirtuada para os combustíveis, né? Porque é onde a gente tem adulteração. O fisco não quer fiscalizar todos os postos de gasolina. Então, essa é a origem da substituição tributária. Ela foi desvirtuada no meio do caminho, teve substituição tributária para tudo. Então, o fisco queria garantir o tributo dele. Quando a gente entra num cenário de crédito financeiro vinculado a pagamento, a gente entra num cenário em que não faz sentido a gente ter substituição tributária. Então, a gente teve essa discussão no meio do caminho, né, da reforma tributária, e eu acho que está um pouco pacificado que não teremos substituição tributária no âmbito da reforma tributária, né? Mas a gente continua com o problema do, da data de pagamento, porque eu não me lembro quem, alguém fez a pergunta do fornecimento para o varejo. Hoje eu vendo para o varejo uma mercadoria que tem substituição, vamos falar, suco, vendo uma mercadoria para o varejo que tem substituição tributária, eu pago o meu ICMS próprio e eu pago o ICMS até o consumidor final. Tudo isso eu vendi hoje, eu vou pagar dia 9 de abril do mês subsequente. Ele vai me pagar em junho. Então eu paguei o meu próprio e o dele sem ter recebido, né? Então, eu já tenho esse problema na substituição tributária quando eu estou falando de ICMS. Eu vou ter um problema maior quando a gente começa a falar de uma tributação a 28%. Tá? Mas voltando aqui, a gente está falando do quê? Que os documentos fiscais que a Receita Federal nunca se preocupou tanto, a gente não vê fiscalização de IPI, de PIS/COFINS nota a nota, a gente vê muito pedido de ressarcimento, muita compensação no âmbito da Receita Federal, que era um problema que a gente tinha muito mais no ICMS, de documento fiscal Específico, inidôneo, com algum e com erro, uma certa a gente complexidade. começa a se preocupar muito aqui na reforma tributária. Se a alteração de contrato é importante, o que a gente tem orientado os nossos clientes hoje com relação a C-Class Trib? Ah, coloca qualquer coisa e vai. Não, pelo amor de Deus, não coloca qualquer coisa e vai. Eu sei que tem alguns, principalmente quando a gente fala de prestador de serviço. A gente sabe que a gente tem algumas vinculações, né? Porque a Receita Federal pega a Lei Complementar 116, faz um depara para a ANBS e aí ela dá o C-Class Trib, é tributada, não é tributada, tem redução de 60, não tem redução. Tem alguns serviços lá que ainda não estão contemplados. Qual que é a preocupação? Hoje, essa informação que a gente está colocando na nota fiscal é uma informação para fins de formação de alíquota. Se a gente colocar que a minha operação é tributada depois, em 2027, quando começar a valer, eu falar, não é tributada, primeiro eu impactei na formação da alíquota, falando que era tributada. Ou eu posso fazer o contrário, falar que não é tributada. E o segundo ponto é como é que você vai explicar que essa operação, enquanto não havia suspenso, era a partir do momento em que ela passa a ser devida, peraí, gente, pode acontecer. É normal, reforma tributária, estamos trocando a roda com o caminhão andando.
mas se atentar a isso, para não gerar hoje um imposto que é devido e lá na frente, quando começava a valer, não é mais, tá? E quando a gente está falando do Simples, acho que já foi, a Lúcia de alguma forma já respondeu essa pergunta, continua funcionando do mesmo jeito que a gente tinha. O que a gente precisa lembrar aqui no Simples? O Simples ele é muito vantajoso, não por conta dos nossos impostinhos, né? Do ICMS, do ISS. Ele também é vantajoso nesse sentido, mas a grande vantagem do Simples são as contribuições previdenciárias. Então, hoje, quando eu compro de uma empresa do Simples, para fins de ICMS, eu tomo o valor do crédito destacado. Hoje ele destaca de acordo com a faixa que ele está lá. Isso não funciona para PiscoFins, porque PiscoFins é uma sistemática de base contra base, então comprar de uma empresa do Simples, Lúcia pode me corrigir se estiver errada, me dá um crédito cheio, independente de quanto ele pagou. Mas é porque a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS é base contra base. Do ICMS a gente tinha essa sistemática de valor destacado. Então ele vai ter que fazer conta. E eu tenho para mim que muita gente, não tenho nenhuma fonte científica para citar aqui, vai continuar no Simples. Não por conta de IBS, CBS, vou gerar crédito, por conta de contribuição previdenciária. Tá? Então, é um regime que, quando você olha os índices da Receita, né, Lúcia, você vê que empresas no lucro presumido é isso, no lucro real é isso, lucro presumido é isso, e Simples linhas e linhas. É isso, né? E além disso, da coisa do desequilíbrio concorrencial, você tem muitos setores que todos vão estar no Simples, né? Então, assim, claro que não dá para afirmar isso, mas isso vai acontecer muito também, né? Então, o Simples é que viabiliza aquela atividade. Então, eu acho também que não vai ter uma fuga em massa do Simples, não. Eu acho que não vai ter muito, porque o Simples ele pode optar só para fins de IBS, CBS, pagar 28%. Isso viabiliza o negócio, o 28%, Se que é um ele exemplo. precisar, né, eu preciso, eu tenho que dar crédito cheio, então eu tiro aqui e mantenho por conta da contribuição, exato. Eu concordo com você. Mas eu imagino que vai ser isso. Então, essas são basicamente o que a gente tem que tomar cuidado na apropriação dos créditos, né? Eu vou poder compensar, e a compensação do crédito de IBS e CBS, para mim, ele é muito mais inerente ao regime da não cumulatividade, não como forma de extinção de crédito tributário que está fora do tributo, tá? Ele se extingue após 5 anos contados do primeiro dia do período subsequente da apuração, e aqui a gente precisa lembrar que ele vai ter muito provavelmente, muito não, está escrito na lei complementar, a gente está aguardando a regulamentação, a apuração mensal, tá? Não consigo fazer transferência como a Lúcia colocou, então aqui a gente já tem não temos mais aquela discussão de na transferência tem incidência ou não tem incidência. E aqui a gente tem a questão da restituição do pagamento indevido. E aí eu tenho duas condições. E aí é que eu não sei como é que a gente vai fazer. Uma delas é eu não gerei crédito para o adquirente e eu não transferi o ônus para ele. Hoje, como é que funciona o 166, né? Eu tenho que ou comprovar que eu não repassei no preço. Eu só vi isso uma vez na minha vida, que foi. Que eu não vou falar o ano porque eu vou revelar a minha idade. A gente teve uma alíquota aqui em São Paulo, um aumento de alíquota de 17% para 18%, que foi julgado inconstitucional depois. Foi a única vez que eu vi que foi possível comprovar que eu não repassei no preço a alíquota, porque eu continuei cobrando 17, era 18. Então, e foi pago 18. Então, isso é a única hipótese. Porque senão você tem que abrir sua formação de preço para mostrar se você repassou ou não. Ou ter autorização do seu cliente para ressarcir. O seu cliente vai falar: não, eu já tomei o crédito, eu quero tomar o crédito. Ou você vai ter que se compor com ele para ter direito a esse crédito. Que ele vai querer dividir ou vai querer assumir o risco de eventual ação judicial aqui para discutir 166. Eu tenho muita dificuldade em viabilizar a discussão de IBS e CBS. No ICMS, a gente achou algumas soluções, né? Quando a gente estava discutindo, quando a gente opta por discutir de FAO, que aí ou bem, eu repasso no preço, porque se eu perder um processo desse e eu não repassar no preço, eu pago essa conta sozinho, né?
Então, a gente tem que pensar. E qual que foi a alternativa no DIFAL? No DIFAL, que eram operações com consumidores finais, foi colocar na nota fiscal que você está autorizando a vendedora a ressarcir e depositar judicialmente, que era onde estava, que você estava comprovando que você não tinha utilizado aquele dinheiro. Então, eu não sei como a gente vai viabilizar. Eu não acho que. Acho que uma das grandes frentes da reforma tributária foi: a gente quer acabar com a discussão judicial. E para mim, é que eu não consigo viabilizar uma discussão judicial. Ela é muito difícil eu viabilizar uma discussão judicial é, sobre IBS e CBS sem alinhar com o meu cliente, tá? A Lúcia passou por isso e aqui eu queria só lembrar que a gente está falando da utilização dos créditos para fins de pagamento. Eu acho que, eu não sei, imagino que a gente tenha bastante contador e o CRED aqui com a gente, que estão ajudando muito a gente nessa contabilização IBS, é receita, não é receita, entra por fora, é uma conta transitória, é um ativo. A gente tem tido uma sinergia muito boa. Aqui, o 53, ele está falando de ordem de utilização do crédito. Por que eu falei dos contadores? A gente está, basicamente, a norma estabeleceu, e aqui eu tenho uma ordem, sim, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, o crédito que está aqui, ele vai pagar o seu primeiro débito. Por isso que ele fala débitos de períodos anteriores. Esse é o primeiro que ele vai pagar. Inclusive, os acréscimos legais, que isso eu não tinha previsão hoje. Então, eu pego o meu crédito e eu pago o período que está devedor. Depois eu vou para o atual. E só depois eu posso pedir o ressarcimento. É esta a ordem. Eu não posso optar por fazer o ressarcimento é, como primeira opção. Eu tenho uma ordem aqui sim para obedecer, tá? Uma das formas de pagamento que estão previstas é o pagamento pelo contribuinte pelo sujeito passivo. Então ele vai apurar lá débito, crédito e ajuste. Aqui também entra eventuais pagamentos feitos pelo responsável tributário, tá? O que acontece? O que é importante a gente saber aqui? Aqui, tal como a gente faz na nossa declaração de imposto de renda, vai ter um campinho lá que a gente vai poder colocar a nossa conta, o débito. Isso está previsto em lei, tá? A sua conta corrente para fazer o débito automático. Então, é uma possibilidade que a norma já permite. O pagamento com atraso de CBS e IBS, ele vai gerar a multa, 0,33 ao dia, limitado a 20%, e Selic mais 1% ao mês de pagamento. Qual que é a minha dor aqui? Houve uma alteração na norma pela 227, na lei complementar, que ele está falando de multa de mora, né? Então é multa por atraso, que é o 20%. A 227 foi lá e colocou um parágrafo 5º que diz o seguinte: incide juros de mora sobre as multas punitivas. Só que esse dispositivo não está falando de multa punitiva, esse dispositivo está falando de multa de mora. Então a dúvida é, sobre a multa de mora de 20% vai ter Selic, mas não é isso que a norma está dizendo, está falando de multa punitiva. Multa punitiva está em outro dispositivo. Tá? Então, foi um ajuste da 227 que a gente ainda tem dúvida. E a reforma tributária me deu a liberdade, gente, eu acho que para todo mundo, de responder as perguntas falando, não sei, vai vir no regulamento. Porque a gente fica tentando imaginar como é que vai funcionar e fazendo esse paralelismo entre o que é e o que deixa de ser, o que é hoje com ICMS e ISS, acho que eles estão aproveitando muito dessas coisas, mas a gente não pode esquecer que eles também estão inovando. E eu escutei de um procurador, que eu achei ótimo, que quando a gente estuda direito, a gente tem a pirâmide de Kelsen, lá em cima está a Constituição Federal. A gente já viu que a lei complementar subverteu a ordem da Constituição de que o pagamento não poderia condicionar ao pagamento, né? E o procurador falou para mim, falou assim, Fernanda, eu tenho uma nova pirâmide de Kelsen. Lá em cima tem um negócio que chama sistema. Se o sistema não fizer, a Constituição Federal pode falar o que ela quiser, porque você não vai brigar contra a lei, você vai ter que brigar contra o sistema. E parametrizar o sistema do jeito que você quer, que é onde, de novo, eu entro na discussão de como é que eu vou discutir IBS e CBS, se o sistema não tiver o botãozinho lá, que hoje a gente tem de exigibilidade suspensa para não gerar a guia do imposto sobre aquela
aquela nota. Então, a gente está trabalhando com essa situação, tá? Gente, uma das formas de pagamento também, uma das formas de extinção do débito, e aí, de novo, o valor destacado na nota fiscal, então eu não estou falando de apuração, é o split payment. Vocês vão ter uma aula com o Ângelo e com a Silvia. Assim, não tem gente melhor para falar sobre isso, mas eu não posso deixar de falar rapidamente, eles sabem muito mais do que eu sobre isso, como é que vai funcionar o split. Então, o que acontece? Eu tenho um split payment que quando eu for pagar, então eu vou ter uma nota fiscal que vai ter uma vinculação com a forma de pagamento, e quando esse pagamento for efetuado desta nota fiscal, eu vou repartir 100 para o fornecedor, 28 para o comitê gestor. Essa é a ideia do split payment. E a gente tem algumas modalidades de split payment na doutrina, gente. Isso não está escrito na lei, tá? Então, é só para quando vocês lerem alguma coisa, lerem alguma notícia. Então, quais são as espécies que doutrinariamente se falam de split payment? A gente fala do superinteligente, que leva em consideração, sim, os créditos. Do inteligente, que é quando a internet está fora do ar e ele não leva em consideração os créditos. Então, nesse exemplo do superinteligente, ele vai falar assim, olha, essa nota fiscal eu deveria reter 28, mas você tem um crédito aqui de 10, eu só vou te reter 18. No inteligente, eu vou reter os 28 porque eu não consigo ver o crédito que você tem, o sistema está fora do ar. Tá? Um outro que existe é o simplificado e alguns chamam, a lei chama de simplificado e alguns chamam de presumido, que inicialmente ele veio prevendo que os varejistas iriam recolher um percentual sobre a nota fiscal dele. Então, dá 28 o total, mas como você tem cesta básica, você tem um mix de produtos cujas alíquotas variam muito, a gente vai chegar numa alíquota média, por exemplo, de 10, você vai antecipar esses 10 e depois você apura o seu tributo. Teve uma alteração nesse simplificado barra presumido, a doutrina usa essa nomenclatura, porque antes eu só tinha previsão para varejista e agora ele ampliou. Existe um quarto split payment, que eu não gosto de chamar de split payment, mas eu já vi alguns doutrinadores usando, que é o split payment manual. Isso para mim não existe. O manual é o recolhimento pelo adquirente, tá, gente? É porque ele é via sistema, mas ele não existe. Mas vocês vão encontrar o super inteligente, o inteligente, o simplificado barra presumido e este manual. É porque eu quebrei a cabeça, porque eu fiquei procurando o que era split payment manual na lei, em outras fontes, até eu descobrir que era isso. Então, se vocês virem, para mim, o split payment manual não é split payment. Ele é o recolhimento pelo adquirente. Tá? A gente não aplica split payment na importação, e faz todo o sentido, tá? Porque eu só desembaraço uma mercadoria no momento se eu pagar. Então, ele vem, eu pago e automaticamente eu tenho crédito. Segue sendo crédito financeiro, tá? E a segunda coisa que me chama atenção e me dói é que ele não pode ser pago na apuração, tá? Então, eu tenho um saldo credor enorme e eu não posso pagar o IBS e a CBS devidos com esse saldo credor. Eu vou ter que desembolsar, vou ter um efeito caixa. Tá? Tem previsão expressa vedando o pagamento do IBS e da CBS com crédito. Tá? Não pago na apuração. Eu queria muito que o regulamento mudasse isso, né? Já que a lei complementar mudou a Constituição Federal, o regulamento também poderia mudar. Isso aqui eu já expliquei para vocês. O simplificado, eu acho que eu não falei, que é o que eu chamo de barra presumido também, ele é opcional, tá? Uma outra forma de recolhimento que a gente tem é o recolhimento pelo adquirente. A gente tem uma discussão se o adquirente ele vai via, que é o RAD, se ele só vai funcionar se não tiver split payment. Eu preciso não ter split payment para o RAD funcionar e quer me parecer que o que eles estão investindo agora, a gente estava lá atrás. Lá atrás a gente fala, não, RAD não existe porque é pagamento em dinheiro. Não.
Hoje ambos são sistêmicos e ambos... E o que a gente vê eles investindo é mais no RAD do que no split payment por uma questão de tempo, gente. Então, o que eu vou pagar? Os débitos não extintos, e de novo, a gente está falando de valor de nota fiscal, como eu mostrei lá. E se você pagar a mais, a gente entra, alguém fez essa pergunta. Este daqui é o que entra no ressarcimento em 3 dias úteis, em restituição nos 3 dias úteis, tá? Se eventualmente o recolhimento pelo adquirente ou o recolhimento pelo split payment der mais, então vamos pensar no que a gente está naquele cenário do split payment inteligente, não do super inteligente, em que ele retém o valor da nota fiscal sem considerar crédito. No RAD, ele reteve o valor indicado na nota fiscal sem considerar crédito. Ele vai ressarcir em 3 dias úteis. Bom, eu, que venho de uma época que não vi e não verei o crédito sobre o uso ou consumo, porque ele foi prorrogado para 2033 no ICMS, quando o ICMS morrerá, não acredito muito nos 3 dias úteis, tá? Mas, assim, torço para o sistema funcionar tal como ele foi idealizado, tá? Também não acredito, só o comentário. Não, eu tô aqui há 25 anos esperando o crédito sobre o consumo do ICMS, nunca chegou. Ah, eu não acredito nem nos 30, que dirá nos 3. Então, infelizmente, gente, aí A não. gente tem, gente, vamos lá, a gente tem um sistema bancário sensacional, tá? Mas ao mesmo tempo que a gente tem muita gente desbancarizada. E a gente vê isso em outros países, que pagar conta pela internet é assim, nós somos ótimos. Outra coisa que nós somos ótimos, nosso sistema tributário sistêmico, a receita funciona, é muito bom. Mas a gente vai ter que ter integração. E a integração, o que eu tenho basicamente aqui? Eu tenho desenvolvimento de sistema, eu tenho os meios de pagamento, eu tenho que integrar muita gente para esse negócio funcionar. Por outro lado, por que sou brasileiro e não desisto nunca? Lá em 2008, 2009, quando a gente começou a implementação de nota fiscal eletrônica, todo mundo falou assim: ai, gente, vai ser só para combustível, para distribuidora, para cervejeira, para o cigarro. Bom, tá todo mundo na nota fiscal eletrônica hoje. Então, eu acho que é um negócio que vai dar capilaridade em algum momento e vai funcionar. Tenho fé. Como é que funciona hoje? E aí eu vou dar alguns exemplos para a gente que funcionaria com RAD, tá? E aí a gente entra naquela discussão dos recolhimento pelo adquirente do valor do dinheiro no tempo. Selic 15%, a gente não pode ignorar isso. Então, no nosso exemplo, eu vendi uma mercadoria, eu fornecedor, vendi uma mercadoria por R$ 100. Destaquei 16 de IBS e 12 de CBS. O valor total da minha nota, 128. O meu prazo para pagamento é no mês subsequente. Tá? Então, eu vou lá, vou fazer, vou apurar. Eu tenho data ainda? Não tenho. O regulamento vai prever, mas eu acho que eu vou fechar minha apuração. E no mês seguinte, eu vou pagar o quê? O tributo. Só que, se o meu cliente optar pelo RAD, ele vai pagar os 28, vai lá naquele botãozinho emitir o DARF. Pagou os 28, tomou o crédito. Quando ele for me pagar no mês 3, a gente está falando de um cliente que me paga em 60 dias, ele só vai me pagar 100. E esses 28, eles precisam sair da minha apuração. Eles precisam estar apagados lá na apuração. Tá? Se houver o split payment, e aí que é onde a gente tem uma dificuldade, eu emiti a nota fiscal no mês 1, eu apurei o tributo no mês 1, paguei no mês subsequente. No mês 2, o meu cliente tomou o crédito de 28. Quanto ele me pagou? Nada. Então, eu desembolsei 28, ele só vai me pagar no mês 3. E aí ele me paga 100, porque já foi pago, o tributo devido foi pago por mim, na minha apuração. Tá? Então, eu só vou receber, o cliente já tomou crédito, que foi o que eu falei para vocês. Olha, eu tenho um risco grande do cliente pagar o crédito, pagar o tributo, e eu não receber do meu cliente. Um outro cenário com pagamento à vista, tá? Porque aqui a gente estava no pagamento com 60 dias. Quando a gente está falando de pagamento com o split payment pagamento à vista,
faturei, emiti a nota fiscal, documento fiscal, o cliente me pagou à vista. Nesse momento ocorre o split payment e esse débito de 28 já vai estar apagado na minha apuração. Quando eu for apurar no mês 2, ele não vai estar lá como um débito a pagar. Tá? Por que eu fiz essa diferenciação? Lembra, gente, que eu estava bem chata? O 27 fala de débito do imposto. Toda vez que eu estou falando nessas apurações, se eu não estiver dentro do contexto do split payment super inteligente, ele não vai considerar crédito. Então, eu estou sempre pagando o valor do tributo destacado na nota, tá? Eu só vou ter o sistema utilizando o meu crédito se ele estiver funcionando perfeitamente, tá? Então, como é que a gente vai para a apuração? A gente vai ter uma apuração em que todos os estabelecimentos serão são por estabelecimento. Isso já é uma verdade para quem trabalha com PIS/COFINS, mas não é uma verdade para quem trabalha com IPI e ICMS. Tá? Então, cada estabelecimento apura o seu tributo. Então, a gente não fala mais em centralização da apuração. O que eu tenho é um único estabelecimento com base no nosso CNPJ alfanumérico, que, se Deus quiser, virá em julho deste ano, para a gente conseguir começar a fazer essa integração. Tá? Então, não existe mais essa apuração. Não existe mais discussão de a transferência de mercadoria, ela gera ou não, ela é tributada, ela gera crédito aqui, gera crédito lá. CMS importação, eu não tenho mais essa discussão. Então, assim, são os benefícios que a gente vê aqui na reforma tributária, tá? Eu vou direto para o desenho, que isso aqui é o visual do que está escrito aqui. Então, quando eu estou falando de apuração de IBS, CBS, aí eu estou falando de crédito tributário. Quanto será devido ao final e ao cabo? Não cumulatividade plena que está prevista. Então, eu vou apurar meus débitos com base nos documentos fiscais. E aí a gente precisa lembrar. Nota fiscal a gente vai ter para tudo. Então, locação de bens móveis, que hoje não tem nota fiscal, não tem nota fiscal de trânsito da mercadoria, você consegue fazer com base em declaração, tudo terá documento fiscal. Aliás, a locação de bens móveis será tributada. Então, a base, o fundamento são os documentos fiscais. Daí a importância do preenchimento adequado. Menos os créditos apropriados. Quando é que eu posso apropriar crédito? Crédito pago. Tá? Menos o que foi recolhido pelo adquirente, menos o split payment, menos o que o responsável tributário pagou. E eu posso chegar num saldo negativo, ou que aí eu vou ter que pagar, ou num saldo positivo, que eu vou ter um saldo credor, e eu vou empurrar esse saldo credor para o mês subsequente. Tá? E aí aqui eu chego na diferenciação que a gente vinha fazendo, né? Quando a gente fala do 27, o 27 está sempre falando, eu não tenho benefício de ordem, né? Então eu vou compensar com crédito, pagar pelo contribuinte, recolhimento na liquidação financeira, recolhimento pelo adquirente. Ele sempre fala em decorrentes dos débitos. Quando a gente vai para o 60, ele fala que a nota fiscal tem caráter declaratório e constitui confissão do valor do débito de IBS e CBS. De novo, os 28 do nosso exemplo lá desde o começo da aula. Como a nota fiscal ela constitui o valor devido, esse dispositivo é importante para eu poder cobrar no split payment o valor cheio sem considerar não cumulatividade. Seria perfeito a sistemática de split payment super inteligente, ela é perfeita, porque ela sempre leva em consideração, e a não cumulatividade faz parte do tributo, ela rege o tributo, ainda mais quando eu trago para a Constituição a neutralidade, que é um princípio de direito econômico que reforça a não cumulatividade, né? Eu volto para o split payment muito inteligente, ele primeiro é não cumulatividade, depois eu vou para as formas de extinção do débito, que eu vou dando outras formas. O que a gente está vendo se desenhar é split payment, recolhimento pelo adquirente, e depois você usa os seus créditos.
e eu fico preocupada se isso não vai gerar muito saldo credor. Depois disso, onde é que eu tenho a apuração? Onde é que eu tenho a constituição, e isso é inerente de não cumulatividade, do crédito tributário? No 45, que ele fala: a apuração realizada, confronto de crédito e débito, constitui o crédito tributário. É esse o crédito tributário que pode ser inscrito em dívida ativa, por exemplo, porque você declarou fiscal, 28, aí você apurou, 10. Eu não posso escrever em dívida 28. Olá, pessoal. Eu tenho que tirar os 10 e inscrever 18, que isso é o débito apurado. Isto é a constituição do crédito tributário no âmbito do IBS da CBS. Tá? Eu não posso me valer só do documento fiscal, e é por isso que me preocupa tanto o que diz o de 27, porque se eu tiver uma leitura com base na administração tributária, e eu acho que tem até um artigo do professor Eurico falando sobre isso, que eles não poderiam interpretar o 28, esse débito do 28 como crédito tributário. Tá? E aí a gente vai para um outro lugar que, como a gente tem hoje, que muda com IBS e CBS, né? Aqui eu só desenhei, né? Porque no 27 eu tenho a confissão do débito, depois da apuração eu tenho o saldo, e aí eu vou ter a constituição do crédito tributário efetivo passível de cobrança. E eu vou para um outro lugar que muda do que a gente tem hoje um pouquinho. O que que acontece? Hoje, no âmbito do ICMS, se eu tiver saldo credor, numa fiscalização e ele for me autuar, ele não usa o saldo credor, e o STJ falou que eu só posso usar o meu saldo credor quando eu estou falando, enquanto eu estiver no âmbito do lançamento por homologação. Então, eu vou lá, apuro e será homologado. Então, eu usei meus créditos na homologação. Estou falando de ICMS. O que eu não poderia utilizar se eu for autuado. Isso não ocorre no âmbito dos tributos federais hoje. Então, IPI, PIS, COFINS, o que acontece é basicamente uma reconstituição da escrita fiscal. Quando ele me torna um crédito, ou quando ele lança um débito, ele reconstitui toda uma escrita fiscal, que é o que eu entendo que seria correto, inclusive para fins de ICMS, tá? Mas não é o que a gente vê pelas administrações tributárias. A partir do momento que eu tenho um dispositivo falando que a constituição do crédito tributário é aquele decorrente da apuração, ele tem sim que usar meu saldo credor para saldar. Então, isso facilita muito a discussão que a gente tinha no ICMS para fins de IBS. Ele não poderia, né, a gente vai aguardar cenas do próximo capítulo, numa fiscalização, me exigir o valor do tributo destacado sem considerar os meus créditos. Essa eu acho que é um avanço legal para a gente que trabalha no dia aí com saldo credor. Até porque, vocês lembram que eu falei, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, o crédito, ele tem essa função. Se ele pode pagar, inclusive, multa e juros, ele não pode constituir um crédito tributário só com base naquele destacado na nota fiscal. Tá? Apuração assistida. Gente, a apuração assistida, quando ela estiver pronta, a gente estava no âmbito do eu faço minhas contas, eu pago, né? Se errei, errei sozinho. Mas a apuração assistida está prevista na lei complementar. E ela é muito diferente da declaração pré-preenchida de imposto de renda, que é o que a gente tem, que vem toda errada, né? Eu nem tenho tantos bens assim, tantas folhas de bens, e a minha vem toda errada. Meia dúzia de despesa médica lá. Ela não é a declaração pré-preenchida. Inclusive, a apuração assistida, ela é de observância obrigatória. Ou seja, se ela estiver implementada, ela é obrigatória, tá? E como é que ela vai funcionar? Eu vou ter uma apuração assistida que vai garantir a efetividade da não cumulatividade e ela e ela tem como origem os documentos fiscais. Eu vou compensar créditos e débitos e eu vou ter uma visão única. Embora seja, tem dois sistemas por trás, tá? CBS e IBS. Mas o contribuinte só vai enxergar, porque o split da apuração ele vai ocorrer para fins da administração pública. Não vai para fins de divisão do valor arrecadado entre CBS e o IBS, que a gente tem que dividir com os estados e com os municípios. Mas para o contribuinte, pelo que eles têm divulgado,
vai ser um sistema que você vai enxergar só uma coisa. Lembra, está escrito lá que eu não poderia ter sistemas distintos, né? E no final, vou compensar débito e crédito, vou apurar o saldo no final, pago ou acumulo o saldo credor. O que eu consigo fazer na apuração assistida? Só ajuste. Eu vou partir dela e eu vou conseguir fazer alguns ajustes. Então aqui eu preciso tornar crédito porque eu tive uma saída, eu preciso tornar crédito porque eu tenho uma saída imune, por exemplo, né? Que são as exceções lá da não cumulatividade e que não deixam manter o crédito, né? Então eu vou ter que fazer um ajuste pela apuração assistida, tá? Então o que a gente vai ter? Eu não sei quanto vai ser implementada a apuração assistida, eu acho que a gente está no primeiro passo ainda. A gente vai estar apurando ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. PIS e COFINS ano que vem, se Deus quiser, não existirá mais. Mas ele não existirá mais, mas o resquício dele vai continuar mais uns 6, 7 anos. Fazendo IBS, CBS, fazendo as duas apurações, e em algum momento comparando com a apuração assistida, porque a gente vai ter que fazer a nossa para dizer se a gente vai fazer ajuste ou não na assistida. Tudo isso para um dia a gente chegar lá e não ter mais EFD. Essa é a ideia. Mas o processo vai ser sofrido. Ninguém falou que ia ser fácil. E a melhor parte é que eu falo, gente, eu fui em tanto evento, não, porque os advogados, os contadores, os analistas fiscais vão perder emprego. Eu falei, gente, o ICMS vai até 2032. Mas assim, 6, 7 anos de briga fácil. Meu filho está formado, ó. Então, tô tranquilo, todo mundo tem emprego. E aí a gente eu fiz aqui um comparativo para vocês da apuração assistida com o que a gente tem com o modelo atual de ICMS e IPI. Então, hoje o que eu faço? Eu realizo a minha apuração, eu entrego os meus arquivos, tá tudo concentrado na escrituração. Na apuração assistida, a ideia é que seja feita pela administração, tudo com base nas minhas notas fiscais, então preenchimento de NCM, que eu acho que precisa ser revisto. Uma coisa muito legal que veio na reforma tributária, por exemplo, insumos agropecuários. Quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando, tinha um monte de gente perguntando aqui de produtor rural. Eu tenho o convênio 100 de 97 que trata de insumos agropecuários. Então tem um item lá que ele fala aditivos. Aí chega no desembaraço aduaneiro, tem um nome que não é aditivo, é um produto X, tem um outro nome. Mas eu não sei se isso aqui é aditivo que tem isenção do convênio 100 de 97. A lei complementar, ela andou muito bem nisso, porque ela vem e dá nome e endereço. O que eu quero dizer com isso? É o aditivo tal, com a classificação fiscal tal, para uso na pecuária. Então, daí vem a importância de, se eu não parametrizar o meu sistema, se eu não rever meus NCMs, se eu não rever a aplicabilidade hoje, eu vou ter um problema lá na frente na apuração assistida, porque ela vai me dizer qual que é, se a alíquota está adequada ou não, tá? Do ponto de vista do adquirente da mercadoria, hoje ele tinha basicamente como direito a crédito, crédito escritural e entrada física. Eu não tenho mais na apuração assistida, o adquirente ele não precisa mais olhar para isso. O débito está pago, ele toma o crédito. Já está na apuração, porque a apuração assistida vai falar: esse débito está pago, você tem crédito. Tá? Ele não precisa mais apurar o crédito. Ele não se preocupa com o CST e o C-Class TRIB de entrada da mercadoria no estabelecimento dele. Porque se a nota fiscal do fornecedor dele veio adequada, vai entrar numa apuração assistida. É parametrização de sistema. Tá? Por isso que a gente precisa pensar, eu vou preencher a nota fiscal. Sim, vai preencher, porque cada nota fiscal ali tem um tratamento tributário que vai ser utilizada na apuração assistida. De novo, aqui, apuração centralizada. Eu não tenho hoje. Eu tenho uma visão total da empresa. Eu não tenho mais o faturamento da filial A, B, C, D. Vai ser tudo de forma unificada e uma apuração única. Tá? A gente não vai ter uma apuração para PIS/COFINS, EFD de PIS/COFINS, EFD de ICMS, IPI.
é uma vantagem que a gente acaba vendo que esse aluno, a gente vai trabalhar para isso. Sofreremos? Sofreremos no meio do caminho. Mas a ideia é que no final a gente não tenha mais declarações, tá? Momento em que o documento fiscal constitui confissão. O documento fiscal declara o débito. Por isso que ele se tornou tão importante. E aí, aqui eu trouxe um exemplo de apuração assistida para vocês no modelo vigente e na assistida. Esse material, ele está disponível, existe uma cartilha da Receita orientativa da apuração do CBS, do IBS e da CBS. O modelo vigente foi eu que fiz, tá? Então, assim, se tiver erro, vocês podem me xingar, mas acho que não tem, porque eu já apurei muitos anos ICMS. Mas, na assistida, se tiver, vocês reclamem com a Receita Federal, que vai trazer toda a apropriação de crédito apropriação de crédito, de débito, saldo a pagar. O que o contribuinte vai poder fazer? Verificar se está certo e lançar ajustes nessa apuração. Pessoal, eu não consegui ver as perguntas aqui enquanto eu falava, eu dei uma corrida aqui porque eu fiquei com medo do tempo. Temos dúvidas, anseios. Eu tenho todas, mas a gente pode discutir nesses últimos 10 minutinhos, que é o que eu falo, a reforma tributária me deu a liberdade de poder falar hoje em dia. Eu não sei. Aguardo, eu imagino que será deste jeito. Tudo leva a crer que vai ser desse jeito. Ô, professor, eu acho que só temos uma. Teve um comentário aqui do Eduardo, né, sobre o recolhimento pelo adquirente, que está sendo chamado de split payment manual, né, que a professora falou. É que, assim, o que eu fiquei magoada é porque eu falava, gente, que trem é esse? Eu não sei o que é isso. Aonde é que tá? E aí você vai para a lei complementar, você começa a falar, gente, eu não sei da onde. Então porque tem 4 tipos de split payments. Quais 4? Que eu acho que eu perdi um no meio do caminho, gente. E aí eu descobri que era o recolhimento pelo adquirente. E o que eu estou vendo se desenhar, tá? Pode ser que não se confirme, é que ano que vem vai ser recolhimento pelo adquirente. Que não, a gente não vai ter um split payment funcionando, tá? Eles estão com alguns problemas com os meios de pagamento. Aí agora a gente veio, né, que sempre o fornecedor ia indicar o tag de vinculação do meio de pagamento. Só que alguns clientes, então você imagina uma montadora capaz, eu não quero saber o seu tag de pagamento. Eu tenho um meio de pagamento centralizado, eu quero que venha o meu meio de pagamento centralizado. Então agora você tem a opção, o fornecedor ou o adquirente pode. Então, assim, eu acho que o meio de pagamento, a gente vai chegar lá, a gente está nessa fase aqui ainda. Eu não vejo o split payment implementado ano que vem. O que eu vejo é RAD. Talvez em 28 o inteligente. É muita informação para rodar. Tem uma O pergunta saldo aqui da da apuração Gisele. credor não será ressarcido em 3 dias. Saldo credor não será ressarcido em 3 dias. O que será ressarcido em 3 dias é eventual recolhimento pelo adquirente ou split payment manual. Se vocês falarem que a Fernanda falou split payment manual, eu nego até a morte, porque eu não falei isso. Recolhimento pelo adquirente. Tá gravado, Fernanda. Ah, eu sei. Tem alguém transcrevendo aqui, gente. Mas tudo bem. O que eu vejo que é ressarcido em 3 dias. Split payment, que reteve 28 e, na verdade, era eu tinha um crédito de 18 e era 10. Isso vai porque houve um erro no split. E recolhimento pelo adquirente. Por quê? Porque o sistema de crédito e débito que tem que vir primeiro, o tributo é não cumulativo, ele antecede a forma de pagamento. Não estava funcionando. Então, porque isso aí gente, é locupleteamento indevido. Ele está retendo tributo que não é devido. Então, esses 3 dias, saldo credor é pedido de ressarcimento. E aí a gente tem os pedidos de ressarcimento de ICMS, que a gente tipo, vai demorar 15 anos com IPCA, que aí é saldo credor de ICMS, mas aqui não vai acontecer dessa forma. Quando você menciona o pagamento pelo adquirente, isso significa que posteriormente
eu abato do meu fornecedor a parcela já recolhida. O seu fornecedor não vai pagar 28 de DARF e mais 128 para você. Ele vai pagar os 128 e 100 para você, que é o total da operação do nosso exemplo no começo da aula. Era 100 Por isso que mais é split 28. manual. Porque você splita, você dá do governo pro Quem governo, tá passa pro fazendo o split é fornecedor. você, entende? Faz todo sentido, Eduardo. É que são essas terminologias que eles acabam dando, e quando você vai para a lei, você não acha, né? Isso. E você fica perdido. Outro que não está na lei. O split payment simplificado é que eu entendo de onde ele vem. Muitas pessoas chamam do presumido. Você tem uma alíquota presumida daquela operação e você vai começar a recolher porque você tem um sem número de variedades de produtos. Então, né, isso faz sentido. Agora, o manual, eu não, porque eu acho que gourmetizaram tanto o split que eu não vejo um split payment manual. É incongruente. Ou bem é split payment ou bem é manual, né? As duas coisas eu não consigo também. Muito não. Eu acho que o pessoal se apaixonou pela expressão split payment, sabe? Então você tem que usar. Aí você usa. É isso. Parabéns, doutora Lúcia e doutora Fernanda. Vim de São Paulo, estava no outro evento lá da PET, vim ouvindo no rádio, cheguei em casa e complementei com a sua exposição. Parabéns. Obrigada. Bom, a gente fica à disposição. Meu e-mail está no final da apresentação. Eu vou mandar a apresentação de novo para o pessoal da PET. Fiz pequenos ajustes É para finos, Janaína lá, né? mudei um slide daqui para lá. Aí tinha essa questão do. É isso, Obrigada, gente. professora. Obrigada por